sejam todos bem-vindos. O tema da nossa aula hoje é a segunda edição, né, sobre o bis e idem. Análise de um caso concreto de uma infração gravíssima, que é a do artigo 175 do CTB. Essa infração, ela é mas muito importante para a nossa análise. E existem diversas formas de você derrubar essa infração em relação o seu objeto principal. O caso hoje foram várias infrações, 4 infrações do mesmo tipo, e o Tribunal do Estado do Paraná, ele decidiu por anular 3 das infrações. A quarta infração, eu com certeza teria conseguido derrubar, mas a argumentação que o advogado trouxe não foi suficiente para afastar aquela infração, tá? E aí depois eu posso até citar algumas formas que o advogado poderia ter alegado para derrubar todos os autos de infração, e não apenas 3 dos 4. E apenas 3 foram anulados. Então, pessoal, na aula passada eu falei sobre o bis e idem e anulação daquelas infrações do condutor que entrega o veículo à pessoa não habilitada, e o agente também autua o condutor por conduzir o veículo sem possuir habilitação, ou no caso, permissão para dirigir. Nós trouxemos uma jurisprudência do STJ, onde ele anulava uma das infrações e acabava mantendo a mais grave, que seria a de entregar veículo à pessoa não habilitada. E trouxe também a teoria do Código Civil, não, me perdoe, a teoria do Código de Trânsito, que fala sobre a responsabilidade do proprietário e do condutor, tá? É uma teoria que quase ninguém estuda e é muito importante até para você conseguir formular os seus recursos. E eu falei sobre essa teoria na aula passada, está gravada, vocês podem também fazer o estudo dessa aula, ou quem já estudou essa aula, já assistiu essa aula, já vai saber o que eu estou falando. É muito importante que vocês tenham esse contato com as nossas aulas gravadas, porque eu vou trazer coisas que eu não vou ficar repetindo toda a aula. Por exemplo, como derrubar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Eu passei muito tempo falando sobre isso na primeira aula, e eu presumo que todos vocês, quando chegam aqui, já têm o contato com as minhas aulas anteriores. Então, só a título de conhecimento, aproveitem enquanto essas aulas estão disponíveis e assistam elas, que elas vão ajudar bastante a vocês, para que vocês possam construir diversas teses para anular várias infrações. Então, eu chamo minhas aulas de chuvas de teses, que realmente são teses maravilhosas, que vão auxiliar vocês a derrubar vários autos da PRF e de qualquer órgão de trânsito. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a nossa decisão que vamos analisar hoje, tá? Vou estar fazendo compartilhamento aqui com vocês. Pronto. Então, tá aqui a ementa, certo? Insurgência, recursal, parte autora, alegação de quadrupla atuação por mesmo ato de infração às normas de trânsito. Artigo 175, bis e idem, verificado, diferença de 1 minuto para cada autuação. Ausência de razoabilidade do ato administrativo, infração continuada. Acolhimento, declaração de nulidade de 3 infrações. Tá? Não acolhimento da alegação de falta de motivação do processo administrativo, foi uma das teses que ele alegou, tá? E o auto, ele alegou também que não foi devidamente preenchido com as informações pertinentes. Como eu já falei o final, bora seguir. Aqui
ele fala, certo, da controvérsia recursal, onde ele diz que foram realizadas manobras perigosas mediante arrancada brusca 4 vezes. Então, o agente, ele colocou aqui horários diferentes. Foram 4 infrações de uma diferença de 1 minuto para cada uma. E aí, há de se observar que os atos administrativos, eles gozam de presunção de legitimidade e veracidade, apenas sendo desconstituído mediante prova robusta em sentido contrário. Pessoal, isso aqui foi o que eu pedi para vocês assistirem às minhas aulas iniciais, para vocês verem, certo? Onde eu falo algumas formas de você afastar a presunção de legitimidade. O desembargador, o juiz recursal, o relator, ele entendeu que havia necessidade de provas robustas, tá? E ele continuou fazendo análise aqui das infrações. Ele transcreve as 4 infrações aqui, os autos. Você vê aqui que todas possuem o mesmo tipo, a mesma ação. E aí, ele fala aqui que o Código de Trânsito, ele adota o princípio da cumulatividade das infrações, das penalidades. No entanto, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele faz uma distinção e ele diz que a conduta aplicada ao caso deve ser aquela mais específica que absolva as demais condutas praticadas, devendo ser lavrada uma única autuação, tá? Esse texto, ele é muito importante porque, bora supor que o condutor tivesse cometido várias ações, como descreve o artigo 175, que o artigo 175, ele traz um arcabouço de diversas ações, ou seja, essa ou aquela outra, se cometer, vai ser aplicado as sanções do artigo 175. Aí bora supor que naquele dia ele cometeu todas aquelas ações. E aí, todas as ações são previstas em um único artigo. Então, segundo o manual, ele deve descrever apenas uma mais específica que absorva as demais condutas praticadas. Mais ou menos isso que seria na prática, tá? No entanto, o nosso caso, ele fala sobre o mesmo ato, a mesma ação. Então, foram 4 infrações idênticas. E aí, ele descreve aqui ainda que o local eram ruas próximas. É isso que eu quero destacar aqui para vocês, certo? Ruas próximas. Vou até colocar aqui, é bem em destaque. Então, bora observar aqui que a infração ela não foi praticada no mesmo local, nem no mesmo minuto. Olha que interessante. Essa infração, o condutor foi autuado em ruas próximas, não foi o mesmo endereço. Então, a gente está vendo o caso de bis e idem, que a infração ela não é exatamente idêntica. Olha que coisa interessante. A infração ela não foi no mesmo local, ela não foi no mesmo horário. Vocês vão ver aqui, eu vou até destacar aqui. Vou destacar aqui que os horários, apesar de ter sido no mesmo dia, os horários e os locais eram diferentes. Tá? O horário foram diferentes. As ruas, os locais eram distintos. Só que o que foi que o julgador fez? Ele se valeu aqui de um princípio, tá? Muito importante que é adotado nos julgamentos do STJ. Esse princípio é o princípio do grão de sal. Vocês já viram um grão de sal? Não, né? É muito difícil ver um grão de sal, né? Para você conseguir ver um grão de sal, você tem que olhar com muita atenção. Você tem que olhar com uma,
uma forma muito diferente de olhar, até você conseguir enxergar aquilo. Então, o STJ adotou esse princípio para analisar essas ações, onde nós precisamos analisar de forma razoável e proporcional. É proporcional uma pessoa levar 4 infrações em ruas próximas, em diferença de 1 minuto para cada uma delas? Então, é essa proporcionalidade que o jogador está olhando é o grão de sal. Ele para e volta toda a sua atenção para análise daquele caso em específico, aquele caso concreto. E foi o que esse juiz ele fez. Olha que interessante. Ele trouxe essa análise e ele diz assim: temos que ponderar, certo? Para configurar uma infração de trânsito continuada, temos que ponderar os seguintes casos, os seguintes requisitos: pluralidade de autuações, infrações de mesma espécie, conexão temporal e geográfica entre as infrações e autuações subsequentes. Veja que ele diz aqui conexão geográfica. Ele não fala local de forma específica. Por exemplo, mesma rua, como diz o CTB. Ele traz aqui uma conexão geográfica. Olha que coisa massa, né? Algo muito diferente para você trazer nas suas defesas e nos seus recursos, né? Existem várias infrações onde os guardas eles saem reproduzindo várias ao mesmo tempo. E aí você pode começar a construir essas teses, né? E dizer que houve uma perseguição, uma retaliação, uma vingança, e você conseguir demonstrar isso. Então, nesse caso aí, ele identificou que foi preenchido esses requisitos e ficou evidenciado que se tratava de uma infração de trânsito continuada, tá? E não tinha como pensar de modo diverso e não verificar a violação ao princípio do non bis in idem. E continuando com essa análise, eu fiquei muito feliz em trazer essa decisão, mas por isso também que ele fez menção a um julgamento de um direito tributário. Ele traz aqui um paralelo, ele faz aqui uma analogia entre o direito de trânsito e o direito tributário diante das suas sanções, por se tratar de um direito sancionador, um direito administrativo sancionador, né? E ele faz esse paralelo, ele diz assim, olha, há sempre entendimento nesta corte de que a sequência de diversos ilícitos de mesma natureza, apurados em uma única ação fiscal, ou seja, né, o fisco identificou, é considerada como infração continuada e, portanto, sujeita à imposição de uma multa singular. Então, deixa eu marcar aqui. Deve ser aplicada uma multa singular. E o que seria isso? Uma única infração. Em vez de 4, uma única infração. Então, na aula passada, eu falei sobre a responsabilidade do condutor e a responsabilidade do proprietário. Mostrei a distinção e mostrei o entendimento da STJ. Agora eu já estou trazendo uma outra interpretação, uma outra tese, que apesar de ser semelhante, porque nós estamos analisando aqui o princípio do non bis in idem, mas a interpretação, a aplicação da norma, a aplicação do direito, ela foi feita de forma muito diferente. Aqui a gente não está discutindo a questão da responsabilidade do condutor e do proprietário, que eu espero que vocês assistam a aula passada para entender melhor o que eu estou abordando aqui.
E é por isso que eu fiz esse capítulo dessa aula, eu trouxe esse tema para essa aula, para fazer essa distinção com vocês. Então, a gente vê aqui que o julgador levou em consideração outras razões, outros fundamentos. Ele trouxe até um direito comparado com o direito tributário aqui, certo? E, como eu expliquei a vocês, a questão da análise do bis e idem através do princípio, sob a ótica do princípio do grão de sal. Desse modo, resta caracterizada a ocorrência de infração de natureza continuada, impondo ao órgão de trânsito o dever de manter apenas a primeira atuação lavrada. É isso que vocês precisam saber. Cancelando, promovendo o cancelamento das demais infrações, tá? E aí ele continua falando aqui o entendimento daquela turma recursal lá do estado do Paraná, diz que deve ser cancelada essas 4 infrações, fala que não prospera o argumento do recorrente quanto à ausência de fundamentação do recurso administrativo, certo? Na verdade, o que houve foi um inconformismo, né, do recorrente com a decisão administrativa e alegou que foi ausente de fundamentação, que na verdade foi analisado pela turma recursal e eles viram que houve a devida fundamentação do órgão administrativo pela rejeição da peça de defesa. Não quer dizer que a decisão foi a mais acertada, de um tanto que foi corrigida pelo tribunal. Mas, quanto à suposta falta, certo? A suposta nulidade da suposta falta, no campo de observação da atuação, ele diz aqui que ele foi preenchido com as devidas informações sobre a conduta praticada pela parte autora, indicando a data, horário e local da infração, enquadramento, descrição da infração e todas as demais informações úteis. Ou seja, o juiz, ele entendeu aqui que não necessitava de mais complemento no auto. Bastava indicar a data, o horário, o local para configurar. E aí foi o que eu disse a vocês. Nós já terminamos aqui a análise do julgado, do julgamento, foi o voto, e foi o que eu disse a vocês. Eu, como advogado, eu faria uma crítica aqui a essa fundamentação. Por quê? Em vez de ter derrubado só 3 autos, ele poderia ter construído aqui uma tese, né? Uma tese, a tese principal dele foi essa, ele poderia ter construído uma tese acessória, onde ele poderia dizer que, na verdade, o que estava claro ali era que houve uma perseguição, uma retaliação, uma vingança, e aí eles reproduziram vários autos, e tentaria afastar aquela presunção de legitimidade, a presunção de veracidade do agente. E ele conseguindo demonstrar isso de forma cabal, ele poderia conseguir anular as 4 infrações. E aí, como é que a gente deve proceder? A gente deve demonstrar não só um mero inconformismo, mas demonstrar que buscamos todas as formas de produzir as provas, por exemplo, fazer uma representação da corregedoria, demonstrar as falhas na abordagem. E é possível, sim, uma decisão da corregedoria penalizando aqueles agentes e aquilo ser trazido para o processo. Isso é algo que eu já vi na prática. Eu já julguei recursos onde a pessoa não só alegou, como trouxe a ocorrência na ouvidoria da PM e aquilo resultou em uma decisão contra aqueles agentes. Houve uma penalização daqueles agentes e a gente pôde ver que realmente foi uma perseguição, uma vingança, e a gente não só anulou uma, mas todas as infrações sobre aquela abordagem. Então é isso, tá? Eu acho que eu estou batendo recorde aqui nessas minhas aulas
de ser tão expresso, tão rápido e fazer com que a gente não demore tanto falando sobre os casos, né, concretos. E cada dia que passa, a gente é mais direto e rápido na abordagem. Eu quero poder ajudar vocês aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem trazer, mas a aula passada eu trouxe uma abordagem muito diferente sobre o Busy Idem. E é isso que eu quero mostrar a vocês. A gente tem um conteúdo de Busy Idem, um tema de Busy Idem, que ainda é pouco explorado. Existem várias formas de você derrubar um auto de infração com um princípio que há pouco tempo não era utilizado. E há pouco tempo ele não era utilizado de forma alguma. Eu lembro quando eu estava lá no contencioso da Procuradoria, né, do Detran, e a gente via esses casos raros quando a pessoa era autuada por lei seca e ele tinha a ação penal e tinha o procedimento administrativo e ele pegava duas penalidades, tipo a penalidade lá da ação penal, né, da penalidade judicial e a penalidade administrativa. E aí alguns advogados começaram a alegar bis idem, bis idem, bis idem, e aí pronto, foi o primeiro caso visto. E aí depois surgiram outros casos de bis idem, como eu mesmo cheguei a recorrer para um amigo meu aqui no órgão municipal, de estacionamento irregular. E depois de outro amigo meu que viajou para a Europa, passou 10 dias, 12 ou foram 15 dias, umas férias. Na verdade, ele foi meu diretor, né, um dos meus diretores, e ele chegou, ele era diretor do Detran, e ele disse: Olha, doutor Felipe, eu viajei, o cartão de idoso, na hora que eu bati a porta, o vento, não sei, derrubou, e quando eu cheguei, o cartão estava no piso do carro. E aí eu peguei várias infrações, várias. Era manhã, tarde e noite, uma infração, durante 15 dias. E eu disse, aqui é a única forma de derrubar é eu aplicar a tese do bis idem. Nós aplicamos a tese e todas essas infrações foram anuladas, apenas uma ficou cadastrada no veículo. Então, assim, várias formas surgiram de você aplicar o bis idem, várias teorias. E eu trouxe para vocês aqui, né, mais uma decisão que eu queria compartilhar com vocês essa decisão pela questão da análise do princípio do grão de sal, né? Granis de sales, que é em latim, e é um princípio muito observado pela STJ. Inclusive, o julgador se valeu desse princípio na análise do caso concreto, quando ele viu a conexão geográfica. As ruas eram diferentes, mas olha que tese interessante. Ele fala de conexão. Entenderam? Então, a gente tem trazido várias jurisprudências. A gente tem mostrado aqui para vocês algo real. Eu não estou aqui trazendo aqui as minhas teses que eu tenho guardadas, que são as teses acessórias. Não, eu estou trazendo teses aqui que já estão sedimentadas nos tribunais e que muitos de vocês, às vezes, não conhecem essas teses e estão perdendo recursos por não conhecer essas teses importantes e que elas realmente derrubam. Então, eu preparei esse curso e estou mostrando o melhor, estou entregando a vocês o melhor de recurso de infração. E da melhor forma, gratuita. Então vocês podem assistir. Minha primeira aula, eu disse, eu vou lacrar mostrando aos meus alunos na minha primeira aula como derrubar uma multa que ninguém derruba da PRF. E eu aqui, aí, botei. Vou lacrar mostrando aos meus alunos como derrubar uma multa de radar. E aí eu coloquei. Quem já derrubou uma multa de radar aqui?
Quem já derrubou uma multa de radar do DENIT, da PRF, do DR? Quem? Eu não conheço um advogado que diga assim, já derrubei vários. E eu digo a você, onde eu moro, todos os radares do DENIT estão irregulares. E eu trouxe aqui uma aula, uma decisão mostrando isso a vocês. Eu não estou inventando, eu não estou criando, tá? Aqui não é chat GPT, com todo respeito, chat GPT, mas aqui eu não estou criando nada. Eu estou trazendo aqui o que há de melhor para vocês. Então, eu recebi algumas críticas e recebi vários elogios sobre as minhas aulas, sobre o meu conteúdo, sobre o meu livro. E as poucas críticas que eu recebi, quando eu conversei com os meus alunos, e eu expliquei a eles, olha, eu não quero aqui trazer um modelo pronto e copiar e colar, porque isso não dá certo, isso não dá resultado. Eu vi na prática, eu fui jogador durante anos. Eu deixei de ser jogador agora, há pouco tempo, para focar nesse projeto aqui. Então eu fui jogador de 2014, né, até 2023. Então eu sei que esses recursos copia e cola não funcionam. Os jogadores, eles analisam, eles vão ler a peça. Então não adianta você copiar e colar. Você tem que saber fazer uma boa estruturação de uma peça e fazer com que o seu recurso tenha cabimento, que ele seja recebido e que ele seja julgado. E caso isso não ocorra, você pode alegar, sim, para o juiz a ausência de fundamentação, ou erro, ou cessamento de defesa, mas que você faça um bom cabimento para que esse recurso ele seja apto, ele seja recebido, e com as teses que a gente vem trazendo, você possa ter êxito, porque vocês vão acumular um conhecimento e poucos compartilham. Eu não estou aqui lendo resolução para vocês do CONTRAN. Eu não estou aqui criando tese de lei seca, de 165A, fantasiando, enganando aqui meus alunos. Não. No dia que eu trouxer uma tese aqui para vocês, para derrubar uma multa de lei seca, são teses sedimentadas. Eu acompanho os julgamentos das turmas, eu acompanho os julgamentos dos CETRANs e acompanho também os julgamentos dos tribunais. Então não existe uma tese sedimentada ainda sobre o 654, porque recentemente o STF derrubou tudo. Tá o tema 1079. Olha, se vocês estiverem aí assistindo aula de receita de bolo, como derrubar o 65A, leia antes o tema 1079 e pergunte a quem está lhe ensinando a aplicação desse tema. Porque não existe mágica na receita de bolo. Entendeu? Então, é isso que eu trago para vocês, a realidade. É claro que a gente vai achar outras nulidades durante o processo administrativo que anula qualquer tipo de infração. É isso que eu estou ensinando a vocês, a técnica. Vocês vão ficar peritos nisso, vocês vão saber auditar isso, identificar em cada infração, né, teses diferentes. É isso que eu estou trazendo, tá? E é muito importante que você pegue o nosso livro e dê uma lida nele, porque tem teses ali que eu não vou trazer em aula. Tem coisas ali que você vai derrubar, tipo processo de suspensão com preliminar. Por exemplo, eu trago preliminar no meu livro que nenhum professor de trânsito traz ensinando preliminares de decadência. E tem um monte de processo de suspensão aí. E com essa tese você derruba. Eu derrubo qualquer recurso, qualquer processo de suspensão com mandado de segurança, porque a maioria dos processos, quando são instaurados, já decaiu, já passou o prazo. Então, é isso que eu quero. Não parem de assistir às aulas. E se você quer realmente fazer um recurso bem feito, você adquira o nosso livro, analise o nosso livro, estude o nosso livro e veja na prática
como você vai fazer o recurso amarrando tudo direitinho. Alguém interessado aí pode dar com a mão assim aí, para poder falar, olha, aqui. Tem alguém interessado? Boa noite, mestre. Boa noite a todos mais uma vez aí. Eu estou gostando muito do projeto do senhor aí, as aulas, fiz uma maratona, como havia comentado com o senhor Jair, ontem, né? Mas eu estou gostando muito desse projeto, as aulas são muito boas, muito explicativas. Eu não atuo ainda, assim, efetivamente na defesa de condutor e proprietário de veículo, mas já fiz um curso sou graduado em Direito, né? Sou militar do Bombeiro, da Ativa do Estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiro, mas já fiz um curso de extensão em Direito de Trânsito, estou fazendo uma pós em Direito de Trânsito e um outro curso em extensão. Mas, igual havia comentado com o senhor, as explicações, o conteúdo tão completo, eu não vi até agora uma pessoa entregar esse conteúdo dessa forma. Estou gostando muito, eu acho que o projeto é ótimo, excepcional, vai ensinar realmente a entrar no mercado, né, nesse mercado tão grandioso. E eu só tenho a agradecer, gratidão aí por estar repassando os conhecimentos. E é isso, estamos juntos e eu estou junto também para aprender, e é isso que eu desejo. O Eduardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É bom saber que está surtindo bons resultados. Então, mais alguém aí, Tainara, pode liberar o microfone aí. Tudo bem, Boa Tainara? noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite. Eu gostaria de agradecer. O seu livro é maravilhoso. Agradecer essa aula maravilhosa, bastante objetiva. Muito obrigada por passar o seu conhecimento para todos nós. Continue assim, passando todo esse conhecimento que você tem. Nós agradecemos bastante e seu livro é maravilhoso. Está me ajudando bastante. E é isso. E conte comigo que eu estarei presente em todas as aulas. Conte comigo como uma boa aluna. Ah, que bom, fico feliz.